como você vai gabaritar português da banca VUNESP. Alô, Cascas! Eu sou Pedro Lima e hoje a gente vai resolver algumas questões aí da banca VUNESP, especialmente para quem vai fazer aí Polícia Civil, né? São Paulo, o concurso está muito quente, a banca é VUNESP. Eu peguei aqui algumas questões do último concurso para a gente comentar e eu vou te mostrar de uma maneira muito simples, muito fácil, como você vai quebrar a banca, beleza? Maga logo no meu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma dica quente aqui e vamos nessa. Baixa esse material, canetinhas coloridas, que o fight vai começar. Vamos lá, galera. Na primeira questão, olha que besteira, tá? Para cada questão, eu já vou mostrando aqui o assunto, como você deve estudar, beleza? Então, vamos lá, ó. Na primeira questão, vem assim, pequeno texto, e eu já vou logo dar o primeiro pulo do gato. Cara, nem leia muito texto, ó. Ela destaca uma expressão, uma conjunção, aí, e diz assim, no contexto, olha só, no contexto, a expressão destacada introduz uma oração que estabelece com o anterior uma relação cujo sentido é de... Eu quero só falar o seguinte, ó, esse lance de relação é semântica. O assunto é relação lógica entre ideia. Pedrão, qual é o pulo do gato? Basta decorar as conjunções. Esse só que, ele traz uma ideia de contraste, oposição, e não tem exceção. O que pegou muita gente é que a banca joga aqui a palavra antes no texto e daqui, logo na letra A, o tempo. Então, quando o candidato lê isso, só que antes, antes está dando ideia de tempo, então a relação é temporal. Mas ele não sabe que introduz com a conjunção de contraste, quebra de expectativa. Quando você utiliza o só que no seu dia a dia, preste atenção, escute. É assim que você aprende a relacionar as ideias. E aí você diz, Pedrão, eu ia à praia, só que começou a chover. Ó, mas começou a chover. No entanto, começou a chover. Então dá uma ideia, traz uma ideia de contraste, uma quebra de expectativa. É bem interessante isso daí. Então, eu vou entender que não é tempo, nem é causa, nem consequência e nem uma condição. Será sempre um contraste e eu posso trocar por qualquer conjunção que traz essa ideia. Amados, a VUNESP só gosta de cobrar conjunção no cara crachá. Ou seja, não precisa nem ler isso daqui e nem tentar interpretar para saber qual é a relação lógica. Quem faz isso são bancas, né, muito mais fortes, tradicionais, como a OCP, como a FGV, a Carlos Chagas ou a banca CESP. A VUNESP vai bem no cara crachá. E quando ela não joga uma conjunção, tá? Ela vai jogar uma preposição, que nessa prova caiu também uma questão e hoje você vai aprender também. Boa, Pedrão. Muito legal. Então, primeira questão, as conjunções, ó. As conjunções, você deve pegar todas as conjunções adverbiais, tá? Todas as conjunções coordenativas e dar uma decorada. Beleza? Boa, Pedrão. Show de bola. Na segunda questão, vem assim. Assinala a alternativa em que a inserção da vírgula. Olha só, cara, eu coloquei um vídeo tem pouco tempo sobre como é que você destrói qualquer questão de vírgula. Só no macete do verbo. Porque vírgula tem muito a ver com sintaxe. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para que você veja como é que eu vou utilizar a técnica de um vídeo de 10 minutos, eu acho, 15 minutos, tá? E mostrando aqui. Se você já viu esse vídeo, legal, porque você vai ver novamente utilizando a técnica que eu ensinei lá em qualquer banca, cara, tá? Você mata toda a questão de vírgula só olhando para o verbo, porque nada pode ser separado do verbo por vírgula. Você não separa o verbo do seu complemento verbal por vírgula, nem separa o verbo do seu sujeito por vírgula. Beleza? Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é olhar para o verbo. E se eu encontrar a vírgula relacionada com esse verbo, e se não tiver uma intercalação, isso aí já está errado, sem você ler absolutamente nada. Na letra A, eu vou pegar aqui meu marca-texto, pega o seu também, tá? Repara, eu não vou ler nada, eu vou pegar verbo, ó, se parecem. E logo coladinha com o verbo, tem a vírgula, tá vendo aqui, ó, a vírgulazinha aqui. Pedrão, caramba, é mesmo, ó, tá? E eu percebo que não tá nada intercalado aí. Ele abriu uma vírgulazinha aqui, ó, né? E não tem outra vírgula aí. Então, tá separando o verbo de algo que ele não deve, cara. Não tem como, tá? No caso, o sujeito que vem antes. Mas eu não vou ler nem isso aqui para falar assim, cara, isso aqui tá totalmente falso, tá? Equivocado, beleza? Legal. Eu vou limpar aqui a letra
B, acabei pintando aqui sem querer, só pra gente circular verbo, ó. Repare, eu não tô lendo nada, tá vendo, ó? Pedrão, ó, sem, aqui, ó, ter sido tocada, e aí vem uma vírgulazinha aqui, ó. E não tem nada intercalado aí, tá? Não tem assim, cara, tinha vírgula aqui, só pegar a canetinha, ó. Uma vírgula aqui, tem um textinho aqui, tá? Aí a gente ia pegar o que tava por fora pra ver se tem sentido. Não tem aí, cara, que já tá errado também. Ó, fazem, aí tem vírgula. Aí não tem nada intercalado, tá errado. E não importa, cara, o seu nível tá gramatical, se você é bom, se você é ruim. O que eu tô ensinando aqui é técnica que você aprende vendo 2, 3 vezes aí. Você memoriza e vai te ajudar pra caramba, tá? Show de bola. Aqui eu tenho, ó, parecer, eu tenho vírgula. Aqui, pegar só minha canetinha aqui, ó, eu tenho vírgula. Mas aqui eu tenho uma conjunção i. E aqui vem uma regra de pontuação. Como eu tô lidando com apenas limpar a questão, eu vou deixar stand-by, repare, eu não vou ler. Repare, tudo tem um momento para fazer isso, né, cara? Então eu vou deixar aí e eu quero ver se eu consigo eliminar mais, tá? Legal, Pedrão, vamos lá então. Na letra E, e aqui eu tenho, ó, representa, tá vendo, verbo, aí tem a vírgula e depois não tem mais nada intercalado. Ele só faz abrir a vírgula e não fecha em lugar nenhum. Então ele está separando o que não deve separar, fora também, falso, e eu já mato a minha questão, tá vendo? Ó? É a letra D. Ela é a alternativa verdadeira. Agora você vai ler. E agora você deve sim lembrar do que você estudou sobre pontuação. Tá vendo? Você não começa uma questão lembrando das regras, você começa uma questão limpando a questão. Depois você vai lembrar sim do que você estudou sobre aquele assunto. Então, quando a gente tem a conjunção i com vírgula, é porque está separando sujeito diferente. Cara, isso não é errado. Alguns gramáticos vão falar que isso aí é obrigatório, outros facultativo, mas nenhum vai falar que isso está errado, beleza? Então, olha só que legal. Ocorre também que todos os locais tendem, tá vendo? O sujeito aqui, ó, os locais tendem a se parecer e dessa vez, a globalização tem tudo. Então, quem é que tem tudo? A globalização. A gente tem sujeito aí diferente e a gente tem a conjunção i ligando esses sujeitos aí. Por isso, está correto aqui. Não tem problema algum, Pedrão. Show! E viu como por eliminação, com a técnica, cara, que eu ensinei, tá? Com 5, 10 minutinhos, eu acho. O link está aqui na descrição depois desse vídeo. É bom que vocês assistam, anotem e apliquem, porque, ó, já me deu mais uma questão na prova aí, tá? A VUNESP ama cobrar essa parte redacional. Terceira questão, vem a acentuação. Cara, tá aí um assunto que toda prova da VUNESP cai, velho. Toda prova cai. Pedrão, qual é a regra? Decore, velho. Decore todas as regras. Eu gosto sempre de começar a questão assim de pontuação, ela vai pedir a mesma regra, né? A sequência aqui de palavrinhas acentuadas pela mesma regra. Com a regrinha do AEOM. Cara, eu já faço uma limpa massa com AEOM. Por quê, Pedro? Porque o AEOM ou será oxítona ou será monossílaba tônica. Lembrando que a única diferença é que oxítona você separa e o final é terminado em AEOM e a monossílaba você não separa. Fé, lá e por aí vai, tá bom? Então já começa olhando isso, ó. Na letra C eu tenho fé, é monossílaba tônica. Logo depois eu tenho obrigatória, que não é monossílaba tônica. Acabou, tá vendo? Eu sempre procuro o caminho mais rápido para destruir a questão. Ó. Você, na regrinha do E, ó, mas agora você separa o você. Por isso é uma oxítona. Logo depois vem competência, que não termina em AEOM, tá vendo? Meu irmão, deixa de onda, Pedrão, tá vendo? Na letra E eu tenho de novo fé. Cara, eu já cansei de matar a questão, eliminando todas, só pela regra do AEOM. E eu vou gravar um vídeo, eu prometo, aqui no YouTube, mostrando como você acerta qualquer questão de acentuação pela regrinha aí do AEOM e mais algumas, tá? Vou trazer aqui 3 regras básicas de acentuação que você vai, com certeza, acertar todas, cara. Todas! Tá? Quem quiser essa aula, bota o hashtag no comentário. Pedrão, joga aí a aula de acentuação, tá? Legal, boa. Aula em 10 minutinhos, tá, cara? Com questão já, tá? Então, é bem assim. É sangue na tela, é olhar de psico na hora da prova e destruição. Bom, aí tenho aqui a letra A, a letra B, vou seguir pela ordem. Obrigatória, cara, eu decorei. É uma paroxítona terminada em ditongo. Você tem que decorar, cara. Não tem jeito.
você vai ter que decorar, tá? Aí tem experiência também, é uma paroxítona aqui, ó, terminada em ditongo, mesma regra. Sábios também, paroxítona terminada em ditongo, é a mesma regra. Todas paroxítonas. Possível, paroxítona terminada em L, legal, é paroxítona. Hábito já é proparoxítona, não é isso? Todas são acentuadas. Então, Pedro, já é diferente aqui, ó, e eu já vou eliminando. Cara, a acentuação vai cair na sua prova, não tenha dúvida. E, Pedrão, eu vou decorar. Vou aplicar a técnica do AEOM para fazer a limpa. E muita questão você vai ver que você já vai acertar. Beleza? E vou dar uma decorada sim. Na quarta questão, mais uma vez, a banca quer sentido das coisas. Só que aí, ela joga, ó, tá, ó, em algumas alternativas, as preposições. E, mais uma vez, eu vou acertar essa questão só por eliminação. Bom, Pedrão, o que é que eu devo saber? É legal que você tenha aí uma tabelinha da semântica das preposições, tá? Ou seja, as preposições, elas podem exercer sentido, tá? Algum sentido, tá? Para a oração. E isso, ela acaba se aproximando dos advérbios, tá? Então, é como se a banca tirasse uma conjunção adverbial e jogasse uma preposição. Eu vou começar, tá vendo, ó? Que eu tenho 3 elementos aqui, ó. O como, o para e o por. Eu tenho 3 elementos, você tá no fight com 3 caras aqui. Cara, eu não vou olhar pros 3 aqui e tentar, porque vai bugar a minha cabecinha. Então, eu vou pro mais fácil. É o para. Vou pegar o segundo aqui, ó. Por quê, Pedrão? Toda vez que o para está ao lado de um verbo no infinitivo, tá vendo, ó? Obter, ele já vai dar uma ideia de finalidade. Velho, só isso. E aí, você pode trocar pela expressão a fim de... Beleza? E aí você vai ler normal, ó. Submeter-se às aulas de educação física a fim de obter seu diploma. Tá vendo? Ó? Cara, não tem exceção. Então, esse segundo tem que ser finalidade. Ó, na letra A, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora e eu matei. Cara, tá vendo que aqui, VUNESP, é muito fácil? Porque se você conhece um mínimo, do mínimo, tá, das coisas, de um pouquinho de técnica, você gabarita todas as questões, tá bom? Já matei. Esse por, se você trocar pela expressão por causa de, beleza? Ele vai trazer uma ideia de causa. Então, você vai ler usando por causa de. Olha só, em outras palavras, os especialistas deveriam se impor por causa da sua competência. Tá vendo? Eu coloco a expressão por causa de, se tiver sentido, ele já é causa. E vai batendo aqui, ó. Beleza? Muito bacana. Esse como, beleza? Ele pode ser comparação. Ele pode ser uma causa. Ele pode ser conformidade. Tá vendo? Então, olha só. O menino me olhou, né? Como se eu viesse de Saturno. Dessa maneira. Ele me olhou desse modo. Olha que legal. Tá? Esse modo, ele chega muito próximo à comparação. Ele me olhou como quem olha alguém que vem de Saturno. Ah, Pedrão, tá tirando onda comigo, né, Pedrão? Só pode. Já deixou o meu joinha? Pô, merece ou não merece o joinha aqui, velho? Esmaga o joinha, inscreva-se no canal, ajuda aí, tá? O Gramática a crescer, pra gente trazer mais e mais e mais vídeos pra ajudar todos vocês, tá bom? Ó, Pedrão, vai fazer Civil São Paulo? Tá? Quer treinar comigo? Meu curso é R$90, valor promocional, 12 meses de acesso. Então você faz Civil São Paulo, PM São Paulo, Polícia Penal São Paulo, qualquer coisa de carreira policial da Banca VUNESP. Tem que ser VUNESP, porque a Banca VUNESP eu trabalho bem com estratégia, tá bom? Legal, o link tá aqui na descrição, tá, do meu curso. Vá lá, dê uma olhada no meu curso e vamos nessa, porque o esquenta já começou, tá bom? Vamos lá. Na quinta questão, a banca fala: assinale a alternativa em que a frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão, ó, ortografia e crase. Isso aqui, talvez, seja o ponto máximo da banca VUNESP. Essa banca adora cobrar 2 ou 3 assuntos em uma questão só. Aqui se torna uma questão mais desafiadora para quem não sabe fazer questão de português, tá? De maneira geral, tá bom? Por quê, Pedrão? Cara, você deve escolher o assunto que você é mais forte em ortografia e crase. Eu sugiro que você comece pela crase, beleza? Ortografia, se a banca quiser pegar na maldade, ela joga você no limbo e a gente vai usar aquela técnica. Primeiro limpa a questão, depois a gente vai usar o check-in. Se eu não conseguir eliminar pela crase, cara, ficando entre um ou outro ali, né? O outro item,
na ortografia a gente vai matar de maneira muito mais simples, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Repare que eu não vou ler. Eu vou lembrar de uma coisa muito simples. Quando eu uso crase, eu tenho sempre um artigo que vem antes de um substantivo feminino. E é isso que eu vou começar observando aqui nas questões. Observem, há exercícios, exercício é masculino. Não pode ter crase aí. Falso. Tá vendo? Sem ler nada. Vamos lá. Aqui eu tenho a aceitação. Tá, aceitação é feminino. Aceita o artigo. Então, não posso cortar. Vamos a mais uma. Na letra C, a abolir, abolir é verbo. E você não usa crase antes de verbo, você não usa o artigo a antes de um verbo. Fora, tá vendo? Consegui eliminar mais um, ó. Show de bola. Aqui, a gente tem a qualquer. Cara, vamos lá, pela lógica. Se você está usando um artigo definido, é porque você vai determinar o substantivo. Não é isso? Ó? Você vai determinar o substantivo. Então, eu não posso usar esse artigo definido antes de algo que venha já a indefinir o meu substantivo. Artigos indefinidos, pronomes indefinidos. O qualquer está indefinido aqui em formação. Por isso não tem espaço para o artigo. Repare, eu não estou lembrando de regra, eu estou usando uma lógica. E aí, ó, falso também. Tá vendo? Ó? Só vai depender agora da letra E, cara, tá? Será que a gente vai matar? Não, porque prática aceita. A prática aceita o artigo. Pela crase eu não consegui matar. Aí você vai olhar agora a ortografia. E para olhar a ortografia não é ler, é olhar palavra por palavra. Porque a gente vai olhar a grafia mesmo. Ó. Então na letra C, como é que você lê? Colocar em discussão com C cedilha é pegar pesado. Beleza? Então aqui já está errado. Ó. Eu não vou ler nada mais. Ó. Eu não leio nada mais. Geralmente os verbos terminados em tir, discutir, discussão, 2 S's. Permitir, permissão, 2 S's. Geralmente, tá? Você lembrar só dessa sacadinha, já vai te salvar. E aí você já sabe que o gabarito é letra E, não é isso? Só que a gente vai fazer o check-in. A gente tem que bater aí o check-in para falar, não, cara, na ortografia tá tudo ok. Tá bom? Vamos lá. Parece vigorar na sociedade atual certa obsessão, assim mesmo. Assim mesmo. Obsessão. Certinho. Em relação à prática de atividades físicas. Tá tudo bem. Aqui é legal que vocês também procurem, tá? Em ortografia oficial, palavrinhas com SC, SS, não é isso? Porque isso vai ajudar pra caramba. G, H, J. Cara, monta uma tabelinha legal e vai passando o olho, porque isso ajuda, não vou mentir. Show, Pedrão. Boa. Sexta questão, galera, fala sobre concordância. E é uma questão certa na prova. E aqui tem um pulo do gato incrível, tá? Por quê? É comum que a banca VUNESP, ela utilize uma redação e, muitas vezes, um texto um pouco confuso. Ou seja, cheio de intercalação, com muita vírgula, com muita inversão, deixando o candidato muito cansado se ele tentar ler isso aqui na íntegra. Pedrão, e aí como é que a gente faz? A gente vai tentar sempre pegando o verbo, perguntando quem é ele. Porque quando a gente fala em concordância, é uma harmonia entre o verbo e o sujeito. Por isso, você não separa por vírgula, porque é uma relação íntima entre eles. Há uma harmonia. O verbo vai se ajustar ao sujeito. E olhe como a gente consegue, já a partir de uma pequena técnica, de maneira muito mais simples, gabaritar uma prova, tá vendo? Ó, repare, a gente tem aqui, eram ou era? E eu pergunto logo, cara, ó, vou pegar aqui, vou perguntar o verbo assim, quem é que eram escassos? Os alimentos calóricos. Eles eram escassos. Repare que quando eu pergunto aqui o quem para o verbo, ele imediatamente vai cabuetar. É cabueta, o verbo é cabueta. Ele mostra logo quem é o sujeito da oração. Tá vendo? Ah, Pedrão, muito legal. Então, os alimentos calóricos eram. Então, eu vou cortando aqui, ó, que tem era. Só consegui cortar 2 e a gente vai para a segunda. Na segunda lacuna, a gente tem ou é atirava-se ou atiravam-se. E eu vou perguntar do mesmo jeito. Quem é que se atirava a ele com avidez? Quem é que fazia isso? Aí a gente vai procurar. Será que é algum fruto doce? Não. Por quê? Porque você tem vírgula aqui.
Então você não pode separar, lembra? Então já sei que fruto doce não é. Para ser aí atirava-se, né? Para concordar com fruto doce. Ou seja, o fruto doce se atirava a ele. Opa, não é. Então quem é que vai se atirar? Os caçadores, Pedrão, aqui, ó. Eles, vão dar uma olhada, ó. Como os caçadores, coletores viviam em um ambiente em que eram escassos os alimentos calóricos, eles se atiravam a ele. A ele quem, Pedro? A esse fruto doce que tá aqui, ó. Tá vendo? Eles, os caçadores, se atiravam a ele com avidez de quem tem certeza de ser, e aí vai, tá? Então, cara, não pode ser aqui atirava-se. Tem que ser atiravam-se. Então, aqui eu vou cortar e já matei minha questão. Tá vendo, ó? Cara, lendo o mínimo e perguntando quem é o verbo, você vai detonar. Repare que até então, essa banca não utilizou nenhuma regra de concordância que geralmente os candidatos a concursos acabam decorando. Por quê, Pedro? Porque é uma banca redacional. É uma banca que quer ver como é que você vai escrever a redação. Geralmente, concurso da VUNESP tem redação, né? A discursiva. Ah, Pedrão, caramba. E é assim que você nunca vai se perder no período quando escreve. Quando você pergunta quem, cara, o verbo, ele vai logo denunciar quem é o seu sujeito, né? Com quem você deve harmonizar isso. E essa dica, cara, merece sim o meu joinha, beleza? Eu já matei minha questão, mas a gente vai ler a redação toda. Olha só, a grande confusão que eu achei, tá, foi no afortunado. Por quê, Pedrão? Porque quando a gente pensa em afortunado, a gente pensa logo nos caçadores. Cara, eles conseguiram algo escasso. Então ele é afortunado, repare. Atiravam-se a ele, né, ao fruto doce, com a avidez de quem tem a certeza de ser. Aí você, Pedro, afortunado? Esse afortunado não deve concordar com caçadores? Sim, porque está se referindo a eles. Mas por que aqui na nossa eliminação deu no singular? Porque está concordando com o núcleo quem aqui, amados. Ó, que redação bem feita, tá? Ó. Esse quem está introduzindo uma oração e tudo concorda com ele. Olha que o tem aqui está concordando com quem e não com caçadores. Porque se fosse com caçadores, seria isso daqui, ó. Eita, Pedro, é mesmo acento indicativo de plural, né? Eles têm. E aqui não. Aqui seria tem, no singular, concordando com quem aí? A certeza de ser afortunado. Ah, Pedrão, mas se eu tivesse dúvida aqui, eu deixaria essa aqui em branco, ó, tá? E iria para os dispostos. Olha só. Surgirem concorrentes dispostos. Quem é que está disposto aqui a alguma coisa? Esses concorrentes aqui, ó. Eles estão. Ah, Pedro, então aqui confirma, tá vendo? Ó? E eu consigo matar. Se você não conseguisse enxergar na hora da prova que o afortunado iria concordar com o quem, porque tá bem escondidinho aí esse quem, tá no bolo do cuscuz, Pedrão, eu matava por eliminação. Não perca muito tempo decorando regras, passe o olho nas regras, tá? Pedrão, passei o olho. Tem meu material, é meu aluno, pegou meu material, passa o olho. Mas é com leitura e com muita questão assim que você vai desenvolver e não vai errar também nenhuma. Beleza? Vai quebrar a banca, vai gabaritar. E nossa última questão, a banca fala sobre colocação pronominal. Eu acho que é muito mais bacana quando ela joga a colocação pronominal com outros assuntos. Como eu falei, é o ponto máximo que a banca VUNESP faz. É misturar vários assuntos em uma única questão, deixando o candidato sem referência. E como a gente fez lá com a crase, né, aquela técnicazinha, você consegue matar facilmente. Aqui, como é só colocação, cara, juro, você vai lembrar de duas coisas. Primeiro, começou a oração com pronome, já está errado. Repare, aqui eu já tenho a letra B, se, tá vendo? Ó? Se, Pedrão, comecei com pronome, já está errado. É a primeira coisa que você vai lembrar. Segundo, você sempre vai ter que ter um atrativo para justificar a próclise. Porque seria assim, a ordem natural é depois do verbo, não é isso? Se eu tenho antes, alguém tem que justificar isso, beleza? Ou seja, não perca muito tempo decorando outras coisas. É legal que você fique muito forte na decoreba dos atrativos. Aí, show de bola, tá? Vai te ajudar muito a fazer isso daqui, ó. Por que eu sei que esse se tá errado, Casca? Porque ainda é advérbio e ainda é atrativo, tá vendo? Aqui está atraindo, ó. Então, fora. Anote, todo advérbio é atrativo, beleza. A letra B já foi embora, porque estava começando ali.
A letra C eu tenho resume-se, mas quando eu vou olhar aqui para antes do verbo, eu não vejo nenhum atrativo. Eu não tenho palavra negativa, eu não tenho aqui a palavrinha que, toda palavra que é atrativo, eu não tenho pronome relativo, eu não tenho um advérbio, tá vendo? Eu não tenho nada atraindo, então errado aí não está. Ah, Pedrão, legal, então, show de bola, vou deixar aí, beleza? Show de bola. Na letra D, a gente tem aqui, ó, tem, ó, dedicado-se, isso é erro grave. E aqui sim você deve dar uma olhada nas aulas de locução verbal, colocação pronominal com locução verbal. Anote logo a dica do Pedrão. Quando você tem uma locução com particípio, jamais, em situação alguma, você vai usar uma ênclise, tá? O que você vai usar é sempre no meio com hífen. Então, tem-se dedicado. Se eu tiver uma palavra atrativa, você vai usar perto da atração. Não se tem dedicado. É a regra básica do particípio. Precisa mais nem estudar particípio, tá? Agora, infinitivo, é bom dar uma olhada, ok? Aqui também já está errado. E aqui a gente tem um se, está errado, porque eu sei que jamais é um advérbio e é atrativo. Por isso ele atrai. Jamais se soube. Então, Pedro, repare que só olhando atrativo e os absurdos, começando oração com pronome, né? Locução de particípio com ênclise, só olhando aí a base, você vai matar a questão. Aqui seria, qual foi aqui? A nossa forma, né? A letra C é de casca. Nossa forma de organização resume-se. Na verdade, quando eu tenho um sujeito explícito na minha oração, a ênclise, ela é totalmente facultativa. Tanto faz se resume ou resume-se. O aluno me pediu o material ou pediu-me. Né? O aluno pediu-me quando eu tenho um sujeito. É um dos casos facultativos, tá bom? Mas o que eu quis mostrar aqui é que para a Banca VUNESP, se você sabe o básico, se você já conhece os assuntos que ela costuma cobrar e sabe como resolver isso, você gabarita qualquer prova. Quero treinar com você, Pedrão, meu curso é R$90, valor promocional, link aqui para você conhecer o curso, fazer sua matrícula e começar a treinar assim durante 12 meses. Cara, não tô brincando, R$90 para ficar 12 meses comigo, tá? Eu sou Pedro Lima, encontro todos vocês em mais um vídeo insano aqui no nosso YouTube. Fui!